Obrigado, Ana, pela apresentação. É uma satisfação estar com vocês aqui na Liga. Eu vou passar algumas inovações que acontecem na área da saúde e espero inspirá-los todos sobre o que há de novo nesse início de século XXI relacionado à saúde. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente inicia a apresentação. Muito bem, esse é o meu contato, ali está o meu e-mail e no QR Code vocês também têm o meu contato lá no LinkedIn. A ideia é que a gente converse um pouco sobre toda a transformação digital que acontece na saúde a partir desse início do século XXI. O título foi para fazer uma menção ao filme Back to the Future, que é um filme que fala sobre o futuro. É um filme de ficção científica que documenta algumas inovações que hoje a gente está conhecendo, né? Assim como o desenho animado dos Jetsons traz muitas informações que hoje não são ficção e são realidade. Tudo isso passa pela transformação das revoluções industriais. Nós temos 4 revoluções industriais. Uma das mais importantes foi a primeira para a segunda revolução industrial, com o advento da eletricidade, que mudou completamente a forma de produção, do vapor para uma máquina elétrica. Hoje, nós vemos uma transformação também acontecendo com a inteligência artificial. Então, costuma-se dizer que a inteligência artificial é como a eletricidade, vai alavancar todo o processo de produção, de diagnóstico, de condutas na área da saúde também. Essa transformação digital, ela passa por uma destruição criativa, como a gente chama. Vocês veem a transformação na indústria fonográfica. Hoje a gente escuta música através do streaming, através de assinaturas com aplicativos. Não tem mais a matéria, a fita, cassete, o DVD, o MP3 player. A gente ouve no próprio celular. E essa inovação, quem não vê inovação, né, o profissional que não vê inovação, a empresa que não vê inovação acaba sucumbindo, acaba custando caro a gente não ver inovação. Então é importante a gente identificar o que está acontecendo de novo e manter a empresa sempre atualizada, né? Se manter sempre à frente do que está acontecendo. Esse é o exemplo do case Kodak, em que foi uma ironia, uma empresa gigante que criou a fotografia e acabou não vendo a fotografia digital, não apostando e não entendendo que a fotografia digital ia ser a grande revolução. Na transformação digital, está claro para todos que o coronavírus acabou acelerando todo esse processo que já vinha através da telemedicina, dos biosensores e dos wearables. Então, a transformação digital foi acelerada, sim, pelo coronavírus e acabou impactando de forma muito importante a saúde. Nós temos uma tempestade perfeita que junta tecnologia, economia e saúde. Na saúde, nós precisamos mais eficiência, a deshospitalização, a telemetria para cuidado de pacientes idosos e pacientes crônicos. E nessa tempestade, para sobreviver, nós necessitamos inovar, fazer de maneira mais eficiente, mais rápida e com menor custo. Se vocês forem ver o que está acontecendo de novo, esse é uma imagem trivial para nós aqui do século XXI, em que nós estudamos anatomia e fisiologia com realidade virtual, com uma imagem 4K, no modelo em 3D. Isso era impensável na época do Leonardo da Vinci, quando ele estudava os cadáveres na época da Idade Média. Então as coisas mudaram muito de lá para cá. E na saúde nós temos algumas tendências que estão em curso, como a própria telemedicina, a inteligência artificial, a impressão 3D também tem algumas aplicações na saúde que a gente vai ver, a realidade virtual no ensino. Esse é um dos livros que eu sempre indico, que é um livro sobre a inteligência artificial. Então, esse é um texto de início para leigos entenderem o que é um deep learning, o que é um aprendizado de máquina. É muito interessante. Esse livro foi escrito por um chinês que transitou no mundo ocidental, mas que tem toda essa bagagem de vários mercados corporativos de várias empresas, né? A inteligência artificial não é uma inovação que melhora uma tecnologia, ela é uma inovação de ruptura, ela simplesmente mudou totalmente o antes e o depois. Com a inteligência artificial, nós podemos fazer um trabalho mais fácil, com menos gasto de energia ou com menos custo. A gente chama de easy working.
Tá? Essa é a maneira que a inteligência artificial nos ajuda a fazer diagnósticos em lesões de pele, como melanoma, imagens de radiologia, como uma tomografia, uma mamografia. Então, a inteligência artificial ela é muito boa para padrão de imagem. Ela não vai substituir o radiologista e nem dominar o homem. A inteligência artificial ela é utilizada para benefício da saúde, dos médicos e da medicina. Ela vai nos ajudar a ter mais assertividade e ter mais eficiência. Hoje a gente consegue fazer diagnóstico de lesões de pele através da inteligência artificial usando o nosso smartphone. Vocês sabem que o nosso smartphone ele tem um poder muito maior do que o computador que levou o homem à Lua em 1969. O computador era tinha muito menos memória do que nós temos hoje dentro do nosso smartphone. Então tem um poder de processamento fantástico com uma câmera de alta resolução e isso pode ser feito também através do nosso próprio telefone celular. Aqui vocês veem um exemplo da inteligência artificial sendo aplicada num padrão de imagem. Vocês veem que aquela pessoa que está lá à direita, ela tem um padrão de natação normal, ela está em verde. Se a pessoa está com um padrão de movimento de afogamento, isso vai ser detectado e vai dizer qual é a probabilidade que essa pessoa pode estar se afogando. Então esse é um padrão de imagem que a inteligência artificial nos ajuda. Outra aplicação que acontece também são as feições do rosto. Ele pode fazer o diagnóstico, ajudar num diagnóstico de depressão, uma paciente que seja com apatia, com raiva, com medo. Então, as expressões faciais também são detectadas pelo sistema de inteligência artificial. Uma aplicação mais voltada para a saúde é o ultrassom. Esse é um dos modelos de ultrassom que tem no mercado, que usa a inteligência artificial para ajudar principalmente o posicionamento do probe, do ultrassom, e ele também coloca etiquetas nas câmeras cardíacas. Então ele é muito bom para o ensino também. Ele identifica pelo padrão de imagem qual a câmara cardíaca, válvula mitral, válvula tricúspide. Então a inteligência artificial ela chega já em equipamentos que já estão sendo comercializados também aqui no Brasil. A inteligência artificial ela se aplica também na gestão e na estratificação de risco, então ela pode diminuir a fila da emergência, a sala de espera de um pronto atendimento. Na farmacologia também as aplicações são inúmeras, elas podem evitar erros em prescrições que acontecem às vezes com cansaço, o médico no plantão, às vezes virando plantão, às vezes pode acabar prescrevendo uma medicação sem identificar que a dose estava errada. Ou então interações medicamentosas. Hoje tem tantos medicamentos que é impossível o ser humano saber decor todas as interações medicamentosas. Então na farmacologia a inteligência artificial também ela tem uma boa aplicação. Esse é outro case, que é o robô Laura, que é um software que identifica padrão de sepse. Né? Ele foi desenvolvido por um pesquisador e um desenvolvedor de Curitiba, em que perdeu a filha de sepse numa UTI pediátrica. E ele aprendeu, junto com aquela internação da filha dele, se chamava Laura, então o software é uma homenagem à filha que faleceu. Ele pega informações de laboratório, da telemetria dos monitores da UTI e consegue colocar tudo isso dentro de um algoritmo e identifica a previsão de piora e de quadro de sepse. Hoje em dia, com a inteligência artificial, dá para prever até o tempo de internação e o custo que esse paciente vai ter. Então, são algumas aplicações da inteligência artificial. Em relação à realidade virtual, quem já usou um óculos de realidade virtual dedicado, não é aquele que a gente coloca o celular dentro. Tem alguns aparelhos que tem um próprio software que faz a renderização da imagem. São utilizados também para terapias, para a terapia cognitiva, comportamental de idosos e reabilitação. Então, a inteligência artificial também tem essa utilização. Hoje nós temos os assistentes pessoais também, com o Alexa, o Google Home. Eles estão entrando também nesse mercado, principalmente para cuidado do idoso, ou de idosos que moram sozinhos. Tem alguns sistemas que startam até o alarme quando tem alguma alteração no padrão daquela rotina daquele idoso. Em relação à impressão 3D, vocês veem uma calota craniana aqui sendo restaurada com uma impressão 3D. Isso não é também ficção, já é realidade. Esse é um paciente que nós tivemos aqui em Porto Alegre, com um trauma craniano bastante importante, uma perda de substância na calota craniana. Um colega meu que é neurocirurgião escaneou a imagem, pegou a imagem DICOM da tomografia, fez uma prótese de titânio específica para se adaptar naquele defeito da calota craniana e fez a reconstrução.
Pode ser feito também em próteses, em pessoas que têm amputação de membros inferiores ou superiores, adaptadas também ao coto daquele paciente que sofreu a amputação. No ensino, essas são algumas peças anatômicas que podem ser impressas também. Esse é um modelo para fazer treinamento em cricotireoidostomia, que é a abordagem da via aérea cirúrgica em via aérea difícil. Eu imprimi alguns modelos aqui na faculdade para nós usarmos com os alunos. Depois eu posso passar o arquivo para vocês. É um arquivo fácil de imprimir em qualquer impressora que tenha a possibilidade de imprimir uma peça desse tamanho. Tá? Aqui é um videolaringoscópio, também se aplica para via aérea difícil. Tu gasta mais ou menos 90 a 100 reais em filamento para imprimir esse laringoscópio e tu usa uma ótica na ponta para fazer a laringoscopia. A gente tem usado também no laboratório de simulação da faculdade para mostrar como é feita a intubação com o uso do videolaringoscópio. Então, é um equipamento também que pode ser impresso com tecnologia 3D. Em 2019, um grupo de Tel Aviv, de pesquisadores, imprimiram pela primeira vez um órgão, um tecido biológico com miócitos, endotélio, utilizando impressão 3D. Isso é promissor. No futuro não muito distante, nós podemos imprimir alguns órgãos e fazer impressão de tecidos, tecidos humanos. Em relação ao ultrassom, existem alguns aparelhos compactos que chegam no mercado, a gente considera como um estetoscópio do século XXI. Então, hoje, alguns acadêmicos, residentes, o pessoal mais jovem já tem o costume de fazer ultrassom point of care, quem trabalha em urgência e emergência. Tu conecta o probe no teu próprio celular ou no tablet, são aparelhos compactos, pequenos, que chegam no mercado e são fáceis de utilizar em qualquer local. Como esse ultrassom está sendo feito aqui, um ultrassom de uma gestante, dentro da ambulância. Então, esse aqui foi um paciente que nós transportamos aqui pelo SAMU, não tinha feito pré-natal, e no pré-hospitalar, dentro da ambulância, a gente conseguiu fazer o ultrassom para verificar a viabilidade do nenê. Existem umas campanhas humanitárias que usam também esses aparelhos compactos em áreas remotas, que não tem acesso à saúde, não tem raio-x, não tem nada de assistência. Eu não preciso nem de energia elétrica, eu posso carregar o aparelho com uma placa solar e levar a saúde de qualidade, um exame ultrassonográfico em locais de exclusão da saúde. Esse aqui é o Autopulse, talvez vocês já devam ter ouvido falar, a gente usa também no pré-hospitalar. Ele é uma máquina que faz as compressões torácicas, então ele auxilia na RCP, que a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar, e ele faz uma compressão de todo o tórax sobre o coração, produzindo um pulso bastante efetivo e ajudando, principalmente em ambiente aeromédico, pré-hospitalar, serviços de hemodinâmica, né? Então, e a qualidade da compressão é constante, ela não muda com a troca do socorrista. Aqui um outro projeto que eu desenvolvi em 2018, também no pré-hospitalar, em relação às câmeras de trânsito. Isso hoje já começa a acontecer nas grandes capitais. Aqui vocês vejam que o médico está auscultando com o estetoscópio dele o telefone. Quando a gente liga para o 192, para o SAMU, a gente diz o que está acontecendo. Se foi uma queda de moto, a pessoa foi baleada na cabeça, se está se mexendo, se respira, se está viva, se não está. Com as câmeras de trânsito, a gente pode ter essa imagem e identificar melhor a situação que está ocorrendo. Então, eu coloco numa tela, esse é um centro de comando que nós temos aqui em Porto Alegre. A grande maioria das capitais tem telões, são video walls gigantescos que a gente consegue ver o que está acontecendo no trânsito ou nos atendimentos de urgência e emergência da equipe pré-hospitalar. Algumas câmeras, elas têm inteligência também, como essa que destaca em verde o que está se mexendo. Então, ele pode ser utilizado na área da saúde também, quando o chamado é feito para um paciente que, a princípio, não está respirando ou está em parada cardíaca. Às vezes, existe uma solicitação que o pessoal diz, eu acho que ele está morto, né, em via pública ou numa praça. A gente aproxima a câmera e verifica se o tórax se mexe ou não. Se o paciente está ventilando e o tórax movimenta, ele destaca em verde. Então, é uma aplicação também das câmeras inteligentes. Os drones são uma revolução, já estão entregando produtos no mercado, e em breve o chamado também para o socorro pré-hospitalar vai acabar deslocando um drone antes e passando essas imagens do que está acontecendo para o médico regulador. Quem está lá na ponta, o médico que recebe a ligação do solicitante que pede socorro, ele não enxerga o que está acontecendo. Ele vai entender sobre o que está acontecendo através da informação que o solicitante passa.
Então, ele vai dizer se o ferimento é grave ou não, se o veículo tem uma deformação importante, se a pessoa está com ferimentos graves ou não, tudo através do telefone. Com as câmeras de trânsito, como aquele projeto que eu mostrei para vocês, ou com os drones, a gente consegue ter imagem em tempo real da cena do acidente. Os drones são utilizados em outras situações, a gente testou também os drones num simulado de múltiplas vítimas, como esse aí, de resgate em rodovias, e os drones também foram utilizados nas represas de Brumadinho e Mariana para identificar as vítimas. Outra prova de conceito que foi utilizada em praias do Chile por jovens empreendedores foi esse drone que faz socorro em pessoas que eventualmente estão se afogando. Ele é muito mais rápido e eficiente que muitas vezes um salva-vida que vai acabar deslocando nadando ou até vai acionar um jet ski para chegar lá na arrebentação onde a pessoa se afoga. Então é um case bem interessante que já também funciona em algumas praias, não só do exterior, como no Brasil também. Esse é um novo conceito chamado Smart Glass, que é o óculos inteligente, diferente do smartwatch que a gente tem no pulso. Esse é um óculos inteligente. O produto comercial mais comumente conhecido é o Google Glass, que foi um projeto da Google, foi lançado. Eu testei ele também em 2015, utilizando no socorro médico, utilizando num projeto que tinha o objetivo de transmitir a imagem do atendimento direto para a central de regulação no socorro. Então, no futuro, o que vai acontecer é que as equipes de suporte básico de vida, elas vão ser orientadas por médicos que estão na retaguarda, acompanhando todo o atendimento em primeira pessoa, né, e orientando, através da telementoria, alguns procedimentos mais sofisticados. Então, é uma maneira da gente levar o especialista junto com o socorro de um suporte básico. Então, um técnico de enfermagem vai ser apoiado por um médico à distância através da telemedicina e através do Smart Glass. Vários modelos estão chegando no mercado, e eles se aplicam principalmente para situações de crise, como situações de polícia ou de resgate pré-hospitalar. Entrando na internet das coisas, para quem não conhece, o termo foi formatado por um pesquisador do MIT, ele chamou de IoT, que é a internet das coisas, em inglês Internet of Things. Hoje o termo mudou um pouco, quando a gente aplica para a área da saúde, é IoMT, que é a internet das coisas médicas, e o exemplo clássico são os wearables e os biosensores. Esses equipamentos eles vieram do mercado fitness e do mercado dos atletas, e da educação física, do treinamento de atletas para a área da saúde também. Através dos sensores, a gente pode ver frequência cardíaca, temperatura, saturação, e prever patologias, arritmias cardíacas de forma precoce, evitando o colapso ou a piora do prognóstico desses pacientes. Então, já existem vários dispositivos no mercado. Esse é um dos que a gente testou, em que mostra em tempo real a saturação e a frequência cardíaca. Isso é um paciente que está no domicílio, em casa, ou em observação com coronavírus, pós-coronavírus, ou até durante a infecção, que está estável, não necessita internação, eu consigo fazer o que a gente chama de telemetria, a medida dos sinais vitais dele à distância. Isso acaba indo para uma central de telemedicina ou para o próprio celular do médico e da equipe que acompanha, e eu consigo colocar um alarme. Se a saturação ela baixar menos que 95, o alarme dispara e avisa que aquele paciente está saturando baixo. Também pode ser utilizado em doença broncopulmonar obstrutiva crônica, chamada de DBPOC, ou pacientes que têm patologias pulmonares. Então, existe uma monitorização contínua. Inclusive, pessoas que têm hipóxia e apneia do sono, também tem uma aplicação bastante interessante. Vários equipamentos chegam no mercado, esses equipamentos que medem pressão, glicose, temperatura, já estão com conectividade, não só Bluetooth quanto Wi-Fi, e essas informações vão começar a carregar para gráficos na nuvem, permitindo, então, a telemedicina e o monitoramento de pacientes à distância. Né? Então, a gente chama de telemetria. Esse é um artigo que eu escrevi lá no LinkedIn, que fala sobre isso. É uma maneira que nós temos de economizar dinheiro e dar mais saúde para os pacientes. Se eu monitorar de maneira constante pacientes com doença crônica, eu consigo ajustar o antihipertensivo e melhorar a pressão, ajustar o beta-bloqueador e ajustar a frequência cardíaca, ou a insulina e ajustar o diabetes. Tá? Então, é uma maneira de eu economizar para aquele paciente não reinternar várias vezes, descompensando.
Ele não descompensa porque eu mantenho ele sempre compensado através da telemetria e do ajuste oportuno quando esse paciente está descompensando. Esse é um equipamento que já está no mercado, é um bottom que tu coloca no braço, eu usei para testar, ele dura 15 dias, né? A minha glicose é perfeita, não tive nenhuma alteração, não tenho diabetes, mas utilizei para ver até que ponto a gente consegue fazer a monitorização. A gente escaneia esse bottom com o celular e ele vai marcando toda a glicose. Não precisa mais furar o dedo. Né? Furar o dedo e fazer o hemoglicoteste com agulha vai ser coisa do passado. Não vai se furar mais. A gente vai escanear assim como a gente paga uma conta com o telefone celular. Tá? É bem interessante essa inovação, principalmente para o paciente crônico que tem diabetes. Eu consigo compartilhar os meus gráficos com o meu endocrinologista ou com o meu médico que me acompanha. Tem outros equipamentos chegando no mercado, também que acabam fazendo a convergência de tecnologia, de dispositivos eletrônicos, junto com a biologia dos pacientes. Esses equipamentos eles podem medir também a qualidade do suor, os eletrólitos, sódio, potássio, a glicose no sangue, através desses sensores. Alguns podem ser também impressos em 3D, e esses circuitos eletrônicos, eles se acolam à pele e pode monitorar, por exemplo, a movimentação de alguma extremidade, alguma limitação funcional e ajudar na reabilitação de pacientes. O estetoscópio, clássico instrumento, então, do médico, fica no pescoço. Hoje ele é digital, eu posso auscultar o paciente numa cidade e o médico, o especialista, pneumologista ou cardiologista vai ouvir a ausculta pulmonar ou cardiológica em outro lugar do planeta, né, através da telemedicina, levando expertise em áreas remotas do país ou do planeta, onde não tem especialistas. E esse estetoscópio ele também tem inteligência artificial, através de um aprendizado de máquina, após a exposição daquela ausculta pulmonar para um algoritmo de inteligência artificial, ele começa a aprender que aquela ausculta está relacionada com uma broncopneumonia, que aquela ausculta está relacionada com uma asma, aquela ausculta está relacionada com infecção por coronavírus. Então, o próprio estetoscópio ele pode sugerir um diagnóstico através da inteligência artificial. Alguns aparelhos que chegam no mercado já estão examinando o paciente, então nós podemos fazer uma otoscopia, um fundo de olho, uma dermatoscopia à distância, e essa imagem, então, vai ser processada e identificada pelo médico que está lá na retaguarda. Isso facilita a intervenção, a tomada de conduta e a própria triagem. É óbvio que tem coisas que não podem ser feitas de maneira remota, mas muitas situações podem ser resolvidas dessa maneira, sim, através da telemedicina. Então, são alguns equipamentos que chegam no mercado para levar a medicina para o domicílio do paciente, para o domicílio do idoso, daquele paciente crônico. E entrando propriamente agora na telemedicina, a gente também acaba confundindo a ficção científica com a realidade. Existe um desenho animado chamado Jetsons, da família Jetsons. É um pouco antigo, vocês mais jovens talvez não conheçam a origem desse desenho, mas ele está sendo reeditado na televisão, em alguns programas, e mostra uma família do futuro. Isso foi pensado em 1960, na década de 60. Vocês vejam que o console de telemedicina que nós utilizamos hoje em UTIs, em emergências, é muito semelhante ao equipamento que a família Jetsons usava lá naquele desenho animado. Né? Então, a gente começa a imitar a ficção científica. Nós fizemos um projeto aqui num dos hospitais do sul aqui do país, colocando vários centros em conexão. Aqui vocês veem o médico clínico discutindo com o cardiologista um eletrocardiograma para definir se tem um infarto agudo ou não. O médico pilota aquela câmera à distância, é uma câmera PTZ, chama Pan Tilt Zoom, então eu consigo mobilizar a câmera para onde eu quero, dar o zoom no detalhe que eu quero examinar. A telemedicina ela é feita para levar a expertise de especialistas para locais onde não tem. Então, uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, pode receber a consultoria de um neurologista, que está num grande centro de referência. Nós utilizamos os consoles numa experiência que eu tive em Manaus, em maio de 2020, numa força-tarefa que a gente fez, em 2 UTIs de Manaus, que estavam com pacientes internados com coronavírus. Nós discutimos na beira do leito os casos diretamente com vários médicos de todo o Brasil e também de fora do país, utilizando os consoles de telemedicina. Essa é a cirurgia robótica do século XXI. A grande maioria dos hospitais já conta com um sistema de cirurgia robótica, em que o cirurgião está num console, operando, e o robô com os braços robóticos
como se fosse uma videolaparoscopia, e está fazendo a cirurgia na mesma sala. Com a revolução do 5G, nós teremos cirurgias sendo realizadas à distância, em que o cirurgião pode estar no Rio de Janeiro e o paciente vai ser operado lá no interior do estado. Então, isso é uma coisa que vai acontecer logo em breve com as conexões mais rápidas, sem delay, com menor tempo de transmissão. Esse é o exoesqueleto, é um equipamento utilizado para reabilitação e para colocar pessoas que têm trauma raquimedular ou sequela neurológica a caminhar novamente, a se levantar, a fazer alguns movimentos. Então, é também uma tecnologia disruptiva e que agrega bastante valor em pessoas que têm esse déficit de mobilidade. Aqui a família Jetsons, então, novamente, sobre a inovação. Aquela robô ali chamada Rose, era a robô que atendia a família Jetsons, né? Em 2014, pensando na telepresença, na telemedicina, eu iniciei também uma prova de conceito utilizando robôs para que os médicos à distância pudessem conectar através de tablets ou de smartphones e fazer a discussão de caso, o round na beira do leito em áreas também que não tem aqueles especialistas. Esse foi o robô que eu trouxe de Shenzhen. Eu trouxe 30 unidades, a gente colocou em vários hospitais aí do Brasil afora. Naquela época era uma situação bem inovadora, não se falava ainda em robô de telepresença. Eu apresentei em alguns eventos essa história dos robôs. Hoje chegam outros robôs no mercado que têm, além da possibilidade de fazer a telepresença e a movimentação à distância, eles também têm inteligência artificial, reconhecimento facial e outros recursos. A ideia é que o especialista possa ter a mobilidade e deslocar na UTI, na emergência, avaliar os pacientes junto com os enfermeiros, clínicos ou outros médicos que estejam lá na ponta, lá à distância. Assim eu conecto novamente um alto centro de referência com um postinho de saúde ou com uma clínica geriátrica. Então a ideia é fazer a telemedicina ponto a ponto utilizando robôs. É muito mais que uma videoconferência, é muito mais que um Google Meet, é muito mais que um Zoom. Eu tenho pernas, eu consigo deslocar e interagir no local à distância. Esse robô eu utilizei também antes da pandemia para fazer algumas palestras e algumas keynotes aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do país. Eu mandava o robô de avião e quem fazia a palestra era o robô. Eu aqui de Porto Alegre palestrando, a gente colocava o microfone na lapela e fazia a apresentação toda de maneira remota. O pessoal nem queria que fosse eu pessoalmente, queriam que fosse o robô, porque realmente era a inovação, era a novidade. Eu estou utilizando outros robôs também. Esse é um robozinho que tem inteligência artificial. Ali no QR Code vocês conseguem escanear, vão acabar dando lá no vídeo do YouTube. Ali eu tenho outros vídeos com exemplos de telemedicina utilizando robôs. Esse robô ele tem uma navegação autônoma, então eu só clico no leito que eu quero e o robô vai sozinho até lá. Eu não preciso estar pilotando o robô e deslocando ele com joystick. Nós também temos essa prova de conceito utilizando os robôs em residenciais sêniors, em que as famílias também podem visitar os seus idosos. Na época do lockdown, em que praticamente os idosos estavam isolados nas clínicas, nós fizemos a conexão utilizando os robôs com as famílias. Nós estamos também agora na Casa Cor em Ribeirão Preto, em São Paulo, utilizando um desses modelos de robô. Essa é uma moradia específica, um projeto bem bacana da USP, chamado Aging 2.0, de tecnologias assistivas para idosos. A gente colocou um robô lá. Está bem interessante, vai ficar até o final do mês o robô nesse residencial. Aqui vocês veem a imagem do robô deslocando. Esse é outro modelo. Esse é um robô impresso em 3D e com os componentes eletrônicos, então, na base. Ele tem um autocarregamento automático. Então, quando a bateria chega perto do fim, ele volta sozinho e se conecta na base, fica se carregando ali, até que o próximo médico conecte e entre lá no ambiente remoto. Existem alguns sistemas chamados de LiDAR, que é um sistema laser que faz o mapeamento. Então, nós temos a planta da UTI, da emergência, de vários locais através desse sistema. É muito interessante. Aqui são todos os modelos que a gente tem usado e testado, alguns mais sofisticados e outros mais simples. A ideia é que os robôs aproximem as pessoas, ajudem no diagnóstico, ajudem na conexão da alta com a baixa complexidade e humanizem o atendimento também. A tecnologia não esfria. Esse é um exemplo de um hospital que nós fizemos aqui na emergência pediátrica, utilizando esse pequeno robô, em que o pediatra
fazia a aproximação, conversava com as crianças através do robô. Essa criança estava chorando no colo da mãe, quando ela viu a aproximação do médico com o estetoscópio, com o avental branco. Ela liga a presença do médico a uma injeção, a dor, a um xarope amargo, a uma otoscopia no ouvido. Então é difícil, às vezes, examinar, conversar ou estabelecer a relação médico-paciente com crianças que ficam assustadas. Com o robô passeando lá na emergência, a criança saiu do box da emergência e foi lá abraçar, beijar o robô, ficou muito interessada no robô. E aí o doutor da pediatria conseguiu conversar com a criança, quebrar o gelo e depois se aproximar e complementar o exame. A ideia também era conectar a UTI pediátrica com a emergência pediátrica. Então, os intensivistas já conseguem acompanhar aqueles pacientes graves que estão na emergência e que vão subir lá para a UTI. Aqui é outro modelo do robô, que além da telepresença, ele capta os sinais dos wearables, dos biosensores. Então, eu tenho sinais vitais como pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, sendo coletados para dentro do robô. E se você usar um smartwatch que detecta a queda com um acelerômetro, por exemplo, o próprio robô acorda, identifica que aquele idoso caiu e pergunta se quer que chame emergência ou não. Então, hoje é possível também fazer essa conexão. Nós estamos testando também essa possibilidade do robô nos residenciais geriátricos. Ele dispara um alarme que a pessoa desacelerou. O próprio celular que nós usamos tem um acelerômetro também e identifica a queda. E o smartwatch também. Aqui, então, a conexão com os idosos, aproximando famílias, aproximando pessoas, humanizando o atendimento. A ideia é que a gente utilize todos esses recursos tecnológicos para fazer a qualificação na assistência à saúde. O principal, e aqui é uma liga de inovação, então não preciso dizer muito sobre essa ideia, é que a gente tenha a mente aberta para a inovação, que a gente ouse um pouco mais, que a gente teste novas tecnologias, porque algumas são realmente disruptivas e mudam completamente a forma como a gente faz assistência médica. Eu quero fazer um convite para finalizar. Esse é um evento que eu estou organizando, a Vertical Saúde, eu sou o curador. Nós vamos falar sobre wearables, biosensores, robôs na saúde e impressão 3D. Entrem lá no itk.org.br, itk.org.br. Façam acesso e sejam bem-vindos. Vai ser no dia 7 de outubro, no final do dia, a gente inicia e vai até umas 9h30, 10 horas. Vão ter várias verticais, agronegócio, outras áreas de indústria, educação, e com saúde teremos vários temas importantes com pesquisadores e profissionais que já trabalham com inovação na saúde. Deixo aqui novamente, então, o site da página da minha empresa, o meu contato, o meu celular e a minha página lá no LinkedIn. Ok? Espero ter inspirado todos vocês. Eu vou me colocar à disposição aqui para a gente finalizar, tirar algumas dúvidas e vocês interagirem comigo. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, professora. A aula foi incrível. Foi bem elucidativa. Nós temos uma pergunta da diretora Júlia. Ela pergunta se existe associação dessas tecnologias de telemedicina a ferramentas de tradução simultânea para melhorar a comunicação com os pacientes. Isso é uma coisa interessante. Sabe, quando teve a Copa do Mundo, a gente atendeu aqui na Copa do Mundo também, teve no Beira-Rio alguns jogos aqui em Porto Alegre, e tinham alguns estrangeiros, né? E hoje é possível, através... o próprio Google Home, que é aquele dispositivo que a gente usa, e o próprio Alexa, ele tem também um software, né, e um aplicativo que faz a tradução simultânea. A minha esposa, ela é neuropsicóloga, e ela atendeu um paciente que era árabe, e a única maneira dela fazer a anamnese e conversar com o paciente foi utilizando o Google. Então, ela falava, o Google traduzia para a língua do paciente, o paciente falava e traduzia para a língua do médico. Então, hoje existem softwares e já existem também algumas iniciativas de sistemas que tu coloca aqui no ouvido, eles vão estar conectados com o teu smartphone ou outro sistema na rede, e no momento que eu estou falando, a tradução está sendo feita em tempo real para o meu interlocutor. Então, eu posso simplesmente escolher, que nem a gente vai lá no Google Tradutor e coloca lá, qual é a língua que eu quero? Eu quero português para o inglês, eu quero francês para espanhol,
é só acertar qual é a língua e em tempo real a gente consegue se comunicar. Então a tecnologia ela vence barreiras até na comunicação. E na área da saúde é importante. Eu lembro que na Copa do Mundo a gente teve que treinar alguns técnicos de enfermagem, nós fizemos uma tabela mostrando qual era a parte do corpo que o estrangeiro podia dizer, tinha um rostinho mostrando ali se ele estava com dor ou não. Então a gente treinou algumas palavras em inglês para ajudar nesse processo de comunicação, né? Muito boa pergunta. Eu queria fazer uma pergunta agora, Ana. Me explica um pouquinho sobre a Liga e como é que funciona a turma de vocês, quando ela foi criada, quais os trabalhos que vocês estão desenvolvendo e quais os objetivos da Liga. Qual é o ano que vocês estão? Vocês estão no início da faculdade ou tem vários estágios de ligantes mais jovens e já quase se formando? Então, a Liga, ela é formada, a diretoria é formada por alunos de vários períodos. Eu sou da M6, por exemplo, e tem outros diretores que são da M5, M4, acho que tem M3 também. E os ligantes são diversos, tem até ligante que não é da FRJ. E então são períodos bem variáveis, assim, desde M1. Eu vou passar um pouquinho pro Breno falar. Desculpa que eu vou ter que fechar o áudio aqui rapidinho. Tá bem? Olá, professor, boa noite. Eu queria agradecer, primeiramente, né, por essa excelente aula. Eu vou pedir desculpas também, né, por não conseguir ligar a câmera. Eu estou com um probleminha no meu computador hoje, um problema de tecnologia, mas, assim, a aula foi incrível. Eu até tenho uma pergunta também para o senhor, mas primeiro respondendo, né, a pergunta que o senhor fez, a Liga ela surge com o objetivo, né, de aproximar os estudantes de medicina, não só da UFRJ, né, com o remoto agora a gente teve a oportunidade de abrir e ter pessoas do país inteiro acompanhando a gente, até de fora do país a gente teve algumas inscrições, então está sendo uma experiência bem legal. A Liga está no segundo semestre de atividade dela, então ela foi fundada, né, em outubro do ano passado, dentro do departamento de cirurgia do HU, e por uma galera que queria muito, né, ver um pouco mais dessa questão tecnológica ligada à medicina, uma vez que no nosso cronograma, no nosso currículo, na nossa grade mesmo, a gente não tem muito acesso, a gente não tem, infelizmente hoje, professores que vão muito, né, nessa direção de abordar a tecnologia, as últimas inovações que a gente teve, e eu sou uma pessoa que, por exemplo, vim de um curso de ciência da computação, né, que é da UFRJ também. Então, lá a gente tinha muito contato, né, com a parte tecnológica. Quando eu vim para a medicina, eu comecei a desenvolver coisas ligadas à tecnologia na medicina. E aqui eu encontrei também um pessoal que tem esse mesmo interesse, que também queria saber um pouco mais, ver um pouco mais. E aí a gente formou a Liga e começou esse processo, né, de aulas. E agora a gente vai estar também desenvolvendo pesquisas, uma novidade que a gente vai trazer para os ligantes. Em breve a gente pretende anunciar lá algumas vagas de pesquisas tecnológicas. Então, por exemplo, aqui na UFRJ a gente tem a COP, que está ligada ao setor de engenharia. Lá a gente tem a engenharia biomédica, que está produzindo pesquisas, por exemplo, com inteligência artificial e Covid, inteligência artificial e tuberculose. São coisas que a gente já está arrumando para os nossos ligantes. Então, nosso principal objetivo no resumo, né, é trazer mesmo os estudantes de medicina cada vez mais para perto da tecnologia, uma vez que nós seremos médicos do futuro, nós temos que começar a nos aproximar dele. Né? Muito bom, Breno, fantástico. Eu vi que tem 52 alunos aqui. A ideia é justamente essa troca, né, e as universidades, junto com financiamentos de empresas, pitches e apresentações em feiras, congressos, atividades científicas, acaba alavancando todo esse processo. Tu falou muito bem, vocês são os médicos do futuro e hoje não tem como ficar de fora dessa transformação digital. Todos sabemos, até os médicos mais antigos, sabemos que precisamos, sim, nos manter atualizados. A medicina é uma ciência em constante evolução. A gente tem que estudar o tempo inteiro, ela muda de maneira muito rápida e nós temos que transformar aprender e se transformar para manter esse conhecimento, né? Isso como se fosse uma seleção natural, né? Sobrevive quem se adapta melhor, e nós temos que se adaptar às tecnologias que estão chegando. Tinha uma menina que queria fazer uma pergunta aqui, pode abrir o áudio ou escrever ali no texto, eu estou à disposição. Oi, professor, tudo bem? Tudo. Eu queria um conselho teu em relação... Eu estou no início da faculdade, né? E eu
eu entrei na Liga já no primeiro semestre, porque é uma área que me interessa bastante, só que eu me sinto um pouco perdida em como trilhar esse caminho, porque eu tenho a sensação que eu tenho que ter alguma coisa, saber programação para ir nesse caminho de tecnologia mesmo. E daí eu queria ver um conselho teu, assim, se eu preciso desenvolver essa área ligada à computação, ou não, e eu posso realmente desenvolver tecnologia sem ter essa base, assim, tão consolidada. Bom, eu acho que assim, a principal, isso eu participei também, acho que de um evento da USP, e o conselho que eu dei para a gurizada lá que estava, e os acadêmicos é o seguinte: vocês têm uma faculdade de medicina, uma faculdade que tem muito conteúdo, que tem que estudar, tem que saber examinar o paciente, tem que entender anatomia, fisiologia, imagem, e isso só absorve muito tempo. Tá? É difícil querer levar uma faculdade, por exemplo, inteira, ou de TI, né? A gente sabe que programação hoje tem a linguagem Python e várias outras coisas, então é difícil. É isso aí. Eu comecei a me interessar, porque eu sempre gostei de tecnologia e inovação, sempre fui o que a gente chama de early adopter, ou aquela pessoa que adota uma tecnologia de maneira rápida e precoce, né? Mas a medicina foi a minha formação. Então, existem, por exemplo, como o Breno já deu o exemplo, ele fez uma faculdade antes relacionada à TI e depois está cursando medicina. Então, existem alguns profissionais que transitam nas duas áreas, mas nem todos, às vezes, têm, digamos que, essa formação ou essa capacidade de tocar duas coisas ao mesmo tempo, viu, Júlia? Então, assim, eu diria assim, foca na medicina, porque se tu começar a estudar agora programação, tu não vai conseguir estudar osteologia, anatomia, gastroenterologia, técnica operatória. A tua formação, a tua profissão que tu escolhesse é medicina, ponto. Né? E aí tu vai levar algumas coisas junto, porque o médico que está inovando, o médico que está desenvolvendo, o médico que é empreendedor, ele pode juntar os dois mundos. Então, a curiosidade da tecnologia, o conhecimento de alguma área técnica de TI, em pesquisas também, junto com a medicina. Tá? Então, tem que ter só essa atenção. Né? A gente não pode, às vezes, se focar totalmente para uma área da TI e daqui a pouco largar a medicina, que é a profissão que vocês estão almejando fazer. Né? Então, o conselho que eu daria é o seguinte: foca na medicina, estuda bastante, se forme uma boa médica, né? Mas paralelo a isso, quando tem tempo, algum espaço, participa de eventos de tecnologia, participa de eventos que tenham pitches, que a gente chama, que são apresentações de startups e etc. Quem sabe uma área que tu gosta da área da saúde pode ser desenvolvido um aplicativo ou alguma coisa que pode melhorar aquela área lá. Então, a ideia é essa: participe desses eventos de tecnologia e inovação, publique e pesquise junto às ligas, mas a medicina é o foco principal, tá? Porque é difícil levar, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo lá no começo da formação, tá? Perfeito, obrigada. Joia. Eu deixei ali no chat o meu nome, o meu e-mail, tá? Se vocês tiverem aí, Breno, tu falou, se vocês tiverem alguém da mecatrônica, me passa um contato, porque eu estou com uns projetinhos bacanas e eu preciso de engenheiros mecatrônicos, engenheiros de software, tá? Arduino, não? E Arduino, a gente começa com Arduino, com placas simples, e aí depois a gente vai evoluindo para outras coisas. Perfeito. Eu estou com um projeto aí que envolve a Intel, e eu tenho alguns equipamentos que posso utilizar em alguns desenvolvimentos. A ideia é que se possa apresentar em feiras, como eu já falei, em competições de startups, e aí ter o fomento de alguns editais de investimento em tecnologia na área da saúde. Então, isso se busca através das universidades. O melhor lugar para a gente ir adiante é justamente na academia, na faculdade, junto a esses locais. Junto com os professores, os preceptores de vocês, que têm contato e que podem alavancar daí uma ideia que seja interessante em tecnologia na saúde. Tá? Claro, professor, pode deixar. Eu tenho uma dúvida, né, também com a apresentação do senhor. É claro que a gente fica muito animado, né, e realmente foi uma apresentação bem legal, excelente. E o senhor estava falando, né, sobre a necessidade da tecnologia de vencer barreiras. E toda vez que a gente traz uma apresentação, uma coisa, um meio, né, pela qual a tecnologia pode auxiliar a medicina, a saúde como um todo, sempre vem uma questão que é a aplicabilidade disso hoje, né? O senhor falou um pouco sobre as barreiras que a tecnologia ele enfrenta, mas a gente vê muito, né, ainda mais com a Lantec sendo uma liga de uma universidade pública, que a barreira ela ainda é maior, né, nos hospitais públicos, no SUS como um todo.
Eu queria saber a opinião do senhor assim, em relação a como a tecnologia ela pode vencer essas barreiras, como a gente pode trazer isso mais para esse meio público, né? E, enfim, tornar isso mais acessível para os pacientes que são pacientes do SUS. Excelente, Breno. Obrigado pela pergunta. Justamente a ideia é que a tecnologia é um investimento, ela não é um gasto. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, que eu tive a experiência. Eu me formei em 1992, aqui na PUC, no Rio Grande do Sul. Tá? Naquela época, 90 para 91, estava entrando a cirurgia videolaparoscópica no Brasil. Vocês imaginem cirurgiões que operaram a vida inteira, através de cirurgias abertas, abrindo a cavidade abdominal, de uma hora para outra, tu dizer que tu não vai mais abrir a barriga, tu vai colocar uma ótica dentro da barriga do paciente, vai olhar para uma televisão de alta definição e vai fazer uma cirurgia por videolaparoscopia. Os cirurgiões antigos não queriam nem saber sobre isso, achavam que era loucura. Eu tenho uma imagem aqui também bem interessante que mostra uma lâmpada sendo levada para a forca por várias velas, né? Então, só existiam velas, não existia uma lâmpada. A lâmpada era uma inovação. Tudo que é diferente, que tira a gente da zona de conforto, acaba sendo rechaçado, né? Então, essa imagem mostra tudo. Imagina uma lâmpada, que tecnologia interessante, né? Sendo enforcada, né, indo para a forca, e as velas todas lá levando ela, condenando ela à morte, porque ela era muito inovadora para as velas não tinham visão para entender o que uma lâmpada podia trazer de benefício. É o que acontece com todas as inovações. Os grandes inovadores sempre não são entendidos, né? Porque parece loucura quando a inovação é muito à frente do seu tempo. O Semmelweis, se vocês estudarem a medicina, eu indico o Século dos Cirurgiões, leiam o livro O Século dos Cirurgiões. O Semmelweis, ele foi um dos precursores da microbiologia. Tá? Ele entendia que tinha alguma coisa que infectava, que causava pus. Naquela época nem microscópio tinha, mas ele sabia, através da observação empírica, que existia alguma coisa que acabava infectando as pessoas. E se tu lavasse as mãos, tu não infectava. Então, ele fez algumas observações e ele acabou identificando isso. E ele dizia, vedes as bactérias com os olhos do espírito, assim como vedes as moscas com os olhos da carne. Essa era a frase dele. Eu não tinha um microscópio, então eu tinha que imaginar as bactérias, mas ele sabia que elas estavam lá. Para te resumir a história, o Semmelweis morreu louco no mosteiro, lavando a mão compulsivamente. Hoje, todos sabem o que ele estava dizendo, mas ele estava muito à frente do seu tempo. Então, quando a tecnologia é muito disruptiva, ela realmente choca ou ela realmente causa rechaço. A videolaparoscopia entrou no Sistema Único de Saúde, Breno, como uma forma de economizar muito dinheiro. Em 91, aqui em Porto Alegre, e não foi muito diferente no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias capitais aí do país, a videolaparoscopia entrou nessa época. E no começo era caro, era uma metodologia diferente, mas aos poucos ela foi sendo entendida e substituiu completamente. Hoje não se faz uma colestectomia nos grandes centros se não for por uma videolaparoscopia, porque eu fico com uma internação, às vezes, de um dia ou menos de um dia, enquanto a cirurgia aberta eu gasto muito mais analgésico, infecção de ferida operatória, hérnia incisional, enfim, são uma série de complicações. Aquele paciente, ele fica em repouso e acaba não produzindo, ele não pode voltar ao trabalho tão rápido quanto uma videolaparoscopia. Então, uma cirurgia de hérnia videolaparoscópica coloca o paciente a trabalhar muito mais precocemente. Se tu parar e fazer a conta, então acaba se pagando essa tecnologia. Então, eu vejo isso, tem tecnologias que elas são escaláveis, e se elas tiverem uma política de governo e forem entendidas e forem custo-efetivas, o tempo acaba dizendo que realmente é bom ou não. Existe uma técnica chamada de NOTES, a cirurgia por orifício natural ou a single port. Elas acabaram não indo para o mercado, porque elas não se mostraram efetivas, né? Então, existe todo um estudo custo-benefício, custo-efetividade e a consagração daquela metodologia, né? Então, o telefone celular, quando chegou, ninguém entendia. Hoje a gente está dependente do telefone celular. O Uber, quando chegou, queriam bater em todos os motoristas do Uber, porque rompia com uma regra. Eles começaram a oferecer um serviço diferente, existia uma competição no mercado. Então, o que eu entendo é isso. Existe um impacto da inovação, se ela é boa, ela vai se consagrar, ela vai ficar mais barata e ela vai escalar para todo o planeta. Então, esse é o caminho das coisas. Na saúde, nós temos essas soluções. Imaginem o empreendedor, ele vê solução onde os outros veem problema.
E na saúde tem muito problema. Imagina que campo fértil que não é a saúde para nós empreendermos e mudar o mundo e fazer coisas que mudem a qualidade de assistência que a gente tem. A própria telemedicina está levando a expertise de especialistas lá para o postinho de saúde, lá no interior, onde não tinha acesso a nada. A rede universitária de telemedicina leva a expertise de dermatologistas lá para o meio da Amazônia, onde os pacientes não iam encontrar nunca um dermatologista. E hoje, com a telemedicina, eu consigo fazer o diagnóstico, fazer a triagem, mandar o paciente para a cirurgia e resolver o problema. Então, eu vejo isso, a tecnologia ela tem que ser entendida de maneira sistêmica. E aí, da acessibilidade, Breno, e essa preocupação tua é fantástica. Não é só tecnologia para poucas pessoas, é tecnologia para a assistência da população no geral. Perfeito, muito obrigado, professor. Era exatamente isso que eu queria saber. E, assim, é importante para a gente entender como a tecnologia ela pode ser disruptiva, né? Ela pode vencer essas barreiras, até mesmo econômicas. Muito bom. Eu adoro o Rio de Janeiro, me criei viajando para o Rio de Janeiro, surfava ali no Arpoador, na Barra da Tijuca, lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu tenho um apartamento ali entre o Arpoador e Copacabana, bem naquele cantinho do Forte. Quando eu for ao Rio de Janeiro, eu vou entrar em contato com vocês aí para conhecer a faculdade e passear por lá, tá? Quem sabe a gente pode desenvolver algum trabalho, algum projeto juntos, ok? Perfeito, professor, tá ótimo. Obrigada. Maravilha, olha o Breno lá, me chama para surfar, que eu sou de Bangu. Legal, pessoal. Espero que eu tenha, então, a contribuir. Tem mais uma pergunta aqui da Amon. Professor, com todos esses avanços tecnológicos, percebemos que o volume de trabalho é reduzido. Em um contexto que o número de médicos vai aumentando, como o senhor acredita que será o mercado de trabalho para o médico? Bom, quanto mais faculdades, quanto mais médicos são colocados no mercado, maior, digamos que é a competição para entrar numa residência e etc. O problema é que a grande maioria dos médicos quer ser especialista ou acabar entrando numa área focada de alta complexidade. Por isso que a grande maioria dos médicos especialistas estão concentrados nas grandes capitais. Então, a ideia é que a gente possa distribuir melhor esse volume de profissionais formados no Brasil. Nosso país é continental, não pode ficar tudo centrado em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ali nessas regiões. Ele tem que acabar penetrando, capilarizando também em outras regiões do estado. É óbvio que quando a gente estuda bastante, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente quer fazer uma cirurgia robótica, uma coisa de alta especialidade. Mas existe a medicina de família, a clínica, e que também pode fazer assistência em várias áreas. Existe um projeto chamado Médicos Sem Fronteiras. Não é projeto, ele já é completamente consagrado no mundo inteiro, que usa tecnologia e acaba levando a assistência nessas áreas remotas e nessas áreas que não têm acesso. Então é bem interessante, não é qualquer médico que entra lá, tem que falar no mínimo 2, 3 línguas, tem que ter conhecimento de medicina, algumas especialidades, inclusive para entrar no time dos Médicos Sem Fronteiras, né? Mas a ideia é essa, a gente distribuir melhor os especialistas pelo país, né? Muito bem, eu acho que era isso aí. Marcos, anestesiologista, CRM 65, parabéns, muito bom, parabéns. Parceria público-privada é uma boa solução para levar todas as tecnologias de ponta para a população, em especial o SUS. Certamente essas empresas elas acabam investindo, porque existe também o chamado empreendedorismo social, que é muito legal, o exemplo do Bill Gates. O Bill Gates ele simplesmente transformou fezes em água, adubo e energia. Procurem ver esse projeto do Bill Gates, da Fundação Gates. Ele estudou algumas áreas da África em que não tem saneamento básico, as crianças morrem de gastroenterite, de infecções intestinais, e ele construiu usinas que transformam fezes em água potável, adubo e energia. Então, é um dos exemplos do empreendedorismo social, que essas empresas acabam fazendo a responsabilidade social delas. Todas as empresas grandes elas têm responsabilidade social, que às vezes pode ser revertida através dos impostos que elas têm que pagar. Aquele imposto ele é revertido para a tecnologia da saúde. Esse é um exemplo clássico que a gente tem em relação aos eletrocardiogramas do SAMU, do Brasil inteiro. O Hospital do Coração tem uma parceria nesse modelo. Alguns impostos pagos, que teriam que ser pagos, eles podem ser revertidos nesse investimento em tecnologia na saúde, né? Então, essa parceria público-privada é muito bem-vinda quando é feita com esse objetivo, né, de alavancar a assistência médica pelo Sistema Único de Saúde. Boa colocação, José, agradeço.
Professor, nós temos mais uma pergunta. A Amanda disse que essas tecnologias são um avanço incrível e, além das dificuldades nacionais, ela gostaria de saber se o senhor acha que o Brasil teria condições de acompanhar as inovações em comparação a outros países. Se tu vê um índice de empreendedorismo, de inovação, de startups, mudou muito. A gente tem até bastante empresas que estão desenvolvendo, são as chamadas health techs, fintechs, agronegócio, são as empresas tecnológicas que começam numa garagem, que nem começou a Amazon, começam no fundo da garagem, que nem começou a Apple, e acabam conquistando o planeta, né? O Brasil, ele tem uma característica, né? O brasileiro, ele é muito resiliente, ele é criativo, por isso que existe vários tipos de empreendedorismo, né? Tem o empreendedorismo serial, que é aquele indivíduo que está sempre querendo empreender, sempre inovando, é uma compulsão por empreender. Eu me encaixo um pouco nessa classificação. Existe o empreendedorismo por necessidade, que é aquele indivíduo que perdeu o emprego com o coronavírus, fechou o negócio dele, está empreendendo em outra área, fazendo um e-commerce, desenvolvendo um outro tipo de negócio. Então, eu acho que o brasileiro tem muito disso, de ser um empreendedor por necessidade e ir com sangue nos olhos para tentar uma colocação no mercado, para tentar alimentar a família e inovar, né? Mudar, a gente chama de pivotar, mudar o que ele fazia, porque acabou fechando o mercado, e acabar desenvolvendo um e-commerce. Então, se a loja física fechou, vamos para a loja digital. Então, tem muito disso. E nesse meio, nesse campo, eu acredito que o brasileiro tem condições e tem mostrado ser bastante resiliente e está inovando também. Tem empresas brasileiras que têm destaque no mercado internacional. Mas é óbvio que nós estamos muito atrás de outros países, né? A Índia tem um índice de empreendedorismo gigantesco e de inovação, de startups, de fundação de novas empresas muito maior do que o Brasil. Mas acho que o Brasil está no caminho e a gente tem que manter esses talentos aqui. O pior é a gente qualificar profissionais e acabar perdendo eles para outros países, né? Tem pessoas que acabam viajando, indo para outros países, porque acham que lá o ambiente pode ser mais favorável, né? Para inovar. Muito bem, engenharia... Aqui, ó, professora, acabei de falar com um colega que faz engenharia mecatrônica, que teria interesse em colaborar com o projeto que você mencionou, estar envolvido. Para saber mais sobre, peço para ele que te mande um e-mail com qual assunto e título. Coloca lá, robô de telemedicina. O meu e-mail é aquele... eu vou botar aqui o meu site, ó, conceptmed.com.br. Tá? Lá tem o meu contato. Ou o meu e-mail, que é o meu sobrenome, eifler@conceptmed.com.br. Entrem lá que tem alguns cases, alguns vídeos, algumas ideias de inovação na saúde, né? Focada em wearables, biosensores, telepresença e telemedicina. Tá? Estão ali meus contatos. Vamos tocar ficha, vamos inovar junto. Quando eu for ao Rio de Janeiro, Ana, contato com vocês. A gente se fala ali pelo LinkedIn, ou pelas redes sociais, ou pelos eventos de tecnologia e inovação. Não deixem de ir no ITK, botar ali, ó, ITK 2021, tá? Evento digital, ITK 2021. Ele vai acontecer agora 7 de outubro. Tá? Eu vou botar aqui o link e eu vou estar como curador na vertical saúde. Tá? Vai ter outras áreas também, agronegócio, educação, enfim. Essa transformação digital ela acontece em várias áreas e na saúde também. Então, se vocês entrarem lá no ITK, itk.org.br, está na segunda edição, online, e a área da saúde vai estar sendo representada por grandes pesquisadores e empreendedores que estão mudando a forma como a gente faz medicina hoje, no início do século XXI. É isso aí, Ana. Eu acho que foi bem bacana a participação aqui de todos e deu para a gente passear de maneira rápida em tudo que acontece aí atualmente. Vocês estão no caminho certo. Parabéns pela Liga. Eu acho que a grande maioria das faculdades está entendendo essa necessidade, está colocando na sua grade a inovação e o desenvolvimento de empreendedorismo junto com a medicina. Isso é fundamental. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi ótimo. Um abração e uma boa noite a todos. Abraço, Depois me passa o link, Ana. Depois me passa o link da gravação lá para a gente compartilhar com os outros colegas e com meus alunos aqui também, tá? Tá ótimo, faço sim. Um abraço. Tchau. Abraço.